Tese sobre Feuerbach e Karl Marx. 1. O defeito fundamental de todo materialismo anterior, inclusive de Feuerbach, está em que só concebe o objeto, a realidade, o ato sensorial sobre a forma de objeto e da percepção, mas não como atividade sensorial humana, como prática, não do modo subjetivo. Daí decorre que o lado ativo fosse desenvolvido pelo idealismo, em oposição ao materialismo, mas apenas de modo abstrato, já que o idealismo, naturalmente, não conhece a atividade real, sensorial, como tal. Feuerbach quer objetos sensíveis, realmente diferentes dos objetos de pensamentos, mas tampouco concebe a atividade humana como uma atividade objetiva. Por isso, em A Essência do Cristianismo, só considera como autenticamente humana a atividade teórica, enquanto a prática somente é concebida e fixada em sua manifestação judia grosseira. Portanto, não compreende a importância da atuação revolucionária, prático-crítica. 2. O problema de se o pensamento humano corresponde a uma verdade objetiva não é um problema da teoria, sim um problema prático. É na prática que o homem tem que demonstrar a verdade, isso é, a realidade e a força, o caráter terreno do seu pensamento. O debate sobre a realidade ou irrealidade de um pensamento isolado da prática é um problema puramente escolástico. 3. A teoria materialista de que os homens são produto da circunstância e da educação e de que, portanto, homens modificados são produto de circunstâncias diferentes de educação modificada, esquece que as circunstâncias são modificadas precisamente pelos homens e o que o próprio educador precisa ser educado. Leva, pois, forçadamente, a divisão da sociedade em duas partes, uma das quais se sobrepõe à sociedade, como, por exemplo, a de Robert Owen. A coincidência da modificação da circunstância e da atividade humana só pode ser compreendida e racionalmente compreendida como prática transformadora. 4. Feuerbach parte do fato que a alienação religiosa, do desdobramento do mundo em um mundo religioso, imaginário e outro real, sua tarefa consiste em decompor o mundo religioso em uma base terrena. Não vê que, uma vez realizado esse trabalho, o principal continua por fazer. Na realidade, o fato de que a base terrena se separe de si mesmo e fixe nas nuvens um reino independente só pode ser explicado através da deceleração interna e da contradição desse fundamento terreno consigo mesmo. Esse último deve, portanto, primeiro ser compreendido em sua contradição, e em seguida revolucionando praticamente mediante a eliminação da contradição. Por consequente, depois de descobrir, por exemplo, na família terrena e o segredo da família sagrada, é preciso criticar teoricamente aquela e transformá-la em praticamente. 5. Não satisfeito o pensamento abstrato, Feuerbach recorre à percepção sensível. Não concebe, porém, a sensibilidade como uma atividade prática, humana, sensível. 6. Feuerbach dilui a essência religiosa na essência humana. Mas a essência humana não é algo abstrato, interior a cada indivíduo isolado. É, em sua realidade, o conjunto das relações sociais. Feuerbach não empreende a crítica dessa essência real. Vê-se, portanto, obrigado 1. A fazer caso omisso na trajetória histórica, fixa o sentimento religioso em si mesmo e pressupõe um indivíduo humano abstrato, isolado. 2. Nele, a essência humana só pode ser concebida como espécie, como generalidade interna, muda, e se limita a unir naturalmente os muitos indivíduos. 7. Feuerbach não vê, portanto, que o sentimento religioso é também um produto social e que o indivíduo abstrato que ele analisa pertence, na realidade, a uma forma determinada de sociedade. 8. A vida social é essencialmente prática. Todos os mistérios que desviam a teoria para o misticismo encontram-se sua solução racional na prática humana e na compreensão dessa prática. 9. O máximo a que chega o materialismo perceptivo, isto é, o materialismo que concebe a sensibilidade como uma atividade prática, é a percepção dos diferentes indivíduos isolados da sociedade civil.
10. O ponto de vista do antigo materialismo é a sociedade civil, o do novo materialismo, a sociedade humana ou a humanidade socializada. 11. Os filósofos não fizeram mais do que interpretar o mundo de forma diferente, trata-se, porém, de modificá-lo. Escrito por Karl Marx durante a primavera de 1845, redigido e publicado pela primeira vez em 1888, por Engels, com apêndice da edição em folheto à parte de Ludwig Feuerbach. Publica-se de acordo com o texto da edição em folheto à parte de 1888, após o confronto